Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. No coração da Alta Provença, entre colinas de calcário, estradas estreitas e o perfume persistente dos campos de lavanda, a França da metade do século XX vivia um tempo de transição. O país saía lentamente das sombras da guerra, modernizava sua agricultura, fortalecia sua indústria aeroespacial e olhava para o céu com um misto de curiosidade científica e inquietação típica da era espacial. Uma década antes, uma onda de relatos de objetos insólitos tinha atravessado vilarejos franceses e mantido autoridades atentas. Nesse clima de expectativa e ceticismo, surgiu o episódio de Valensole, um caso que se tornaria um dos dossiês mais discutidos da ufologia europeia. Na madrugada do 1º de julho de 1965, o agricultor Maurice Massey iniciou cedo a rotina no seu campo de lavanda, nos arredores de Valensole. O sol ainda nascia quando um som agudo, descrito como um zumbido incomum, cortou a quietude. Ao levantar os olhos, vislumbrou um objeto pousado entre as fileiras violetas. A primeira impressão foi prosaica, algo como um helicóptero de reconhecimento ou uma máquina agrícola desconhecida. A curiosidade profissional o levou a se aproximar, passo a passo, avaliando a cena com a prudência de quem conhece cada palmo da terra. O que viu a poucos metros contrariava qualquer explicação imediata. Diante do objeto, de forma ovalada e brilho opaco, dois pequenos seres examinavam as plantas, como quem observa um experimento. Tinham estatura baixa, pouco acima da altura de uma criança, troncos atarracados, cabeças desproporcionais e olhos alongados que refletiam a luz da manhã. As vestes pareciam justas ao corpo, sem dobras, como um macacão uniforme. Quando Massey foi notado, um dos seres ergueu um cilindro curto e uma onda de imobilidade percorreu o corpo do agricultor. Ele permaneceu consciente, capaz de perceber o cheiro forte, terroso e levemente metálico, e uma espécie de pressão nos ouvidos, enquanto a cena se desenrolava diante dele. Os visitantes trocaram sons breves, abafados, produziram gestos curtos e, após instantes difíceis de medir, recolheram-se ao interior do artefato. O objeto, apoiado em pernas finas, emitiu novamente o zumbido, elevou-se verticalmente sem levantar poeira significativa e partiu em linha reta, diminuindo até desaparecer no céu limpo. A imobilização cessou quase de imediato, deixando em Massey uma exaustão súbita e a convicção de ter presenciado algo que escapava ao repertório tecnológico conhecido. As autoridades foram acionadas ainda naquele dia. A gendarmerie local isolou a área, colheu o depoimento do agricultor e mapeou o terreno. No local do pouso, havia marcas circulares e pontos de pressão compatíveis com suportes metálicos, além de uma compactação anômala do solo. A lavanda mostrava sinais de murcha desigual, com talos quebradiços e um amarelado precoce. Técnicos chamados para assistir a polícia coletaram amostras de terra e de raiz e medições preliminares indicaram endurecimento incomum e perda de umidade em profundidade, como se o chão tivesse sido comprimido e aquecido por instantes. As fotografias registraram os sulcos e a geometria das marcas, que permaneceram visíveis por semanas. Relatos de moradores acrescentaram camadas ao quadro. Alguns disseram ter ouvido, naquela manhã, um som alto e breve semelhante a um assobio distante. Outros mencionaram cães inquietos e um cheiro difícil de descrever, algo entre óleo e ozônio. Nada conclusivo, mas suficiente para manter o caso no radar da prefeitura e de organismos de segurança. Oficiais ligados à aviação e à defesa, informados pelo relatório da gendarmerie, realizaram visitas discretas. Não havia registro de aeronaves militares ou civis na área no horário estimado e nenhum helicóptero local apresentou plano de voo compatível. O inquérito policial encerrou-se sem crime identificado, porém com o registro formal de evento aéreo não explicado. A imprensa regional tratou o episódio com cautela. Ainda assim, o caso atraiu pesquisadores civis de renome, que conversaram longamente com Massey, revisitaram o terreno e compararam o padrão de marcas e os efeitos na vegetação com ocorrências similares. Anos mais tarde, quando a Agência Espacial Francesa estruturou um grupo de estudo de fenômenos aeroespaciais, o dossiê de Valensole foi arquivado com documentação fotográfica, testemunhos e análises laboratoriais. Na literatura especializada, o caso passou a figurar entre aqueles classificados recorrentemente como não identificados,
devido à coerência do relato, ao caráter reservado do testemunho e à presença de vestígios físicos. As interpretações divergiram. Houve quem sugerisse a hipótese de helicóptero, confrontada pela ausência de turbilhonamento característico e pelo desenho das marcas no solo. Outros propuseram um experimento secreto, topando, porém, com a falta de confirmação e com uma logística pouco plausível para uma operação em área agrícola aberta ao amanhecer. Teorias de fraude esbarraram na reputação do agricultor, conhecido na comunidade, sem histórico de busca por publicidade, e no fato de que manter por tanto tempo uma encenação que envolveu polícia, peritos e imprensa demandaria recursos e risco injustificáveis. Restou também a hipótese psicológica, imaginando confusão sensorial ao despertar e uma construção de memória ao longo dos dias. Ainda assim, os vestígios objetivos no terreno não se acomodavam confortavelmente nesse modelo. Com o tempo, outros detalhes ganharam relevo. O agricultor relatou cansaço persistente nas semanas seguintes e um incômodo auditivo passageiro. A mancha específica de lavanda, onde o objeto teria pousado, apresentou, segundo observações locais, crescimento irregular por anos, com floração tardia e menor vigor, embora fatores agronômicos concorrentes não possam ser descartados. Ao cruzar esses elementos, o caso expõe a tensão típica do fenômeno, alguns dados materiais que sugerem algo concreto, combinados a uma experiência essencialmente subjetiva, vivida por um único observador em circunstâncias que jamais se repetiram. Hoje o encontro de Valensole permanece como peça-chave em qualquer estudo sério sobre relatos de pouso e ocupantes na Europa. Ele se destaca pela soma de um ambiente controlado, um testemunho tecnicamente detalhado e uma investigação oficial imediata, mas também pelos limites intrínsecos, a ausência de registros instrumentais independentes e a impossibilidade de reconstituição experimental fiel. Entre a lavanda e o calcário, o mistério resiste. O dossiê sugere que algo muito incomum aconteceu naquela manhã, mas não oferece pistas suficientes para uma atribuição definitiva. Assim, Valensole continua a habitar o território da dúvida informada, lembrando que algumas histórias, por mais sólidas que pareçam em seus contornos, permanecem abertas, desafiando o nosso entendimento e pedindo prudência diante do desconhecido.